Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Isabela Firmino Gomes e eu vou dar para vocês, nessa série de vídeos, eu vou dividir em duas partes a aula que eu dei para o pessoal do Encontro Consciência no ano passado sobre tecnologias pitch de animação, tá? Então essa primeira parte da aula vai ser sobre o que é o conceito de tecnologia pitch e um pouquinho sobre a importância da animação nessas tecnologias. E na segunda parte da aula, eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer animações dentro do PowerPoint, tá? Que é o programa que eu utilizo. Então, meu nome é Amanda, eu me formei em odontologia pela Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 2018 e em dezembro de 2018. E agora eu estou cursando o mestrado profissional em odontologia em saúde pública lá na Universidade Federal de Minas Gerais também, na Faculdade de Odontologia. E eu comecei, né, vocês devem estar pensando por que a menina dentista tá vindo falar de animação comigo. É porque eu tenho uma veia muito ligada à arte e à tecnologia também. Comecei essa trajetória, eu tinha 9 anos, quando meus pais me colocaram no curso de desenho, mas eu não costumo falar que eu aprendi a desenhar lá, não. Tipo assim, eu falo que lá foi o início da caminhada mesmo, né? Eu aprendi a desenhar depois, com os anos, tudo mais. Eu posso colocar, passando aqui em algum lugar também, o meu usuário do Instagram, para vocês verem um pouquinho do meu trabalho. Mas depois da escola de desenho, eu fiz um curso por conta própria na internet de Photoshop, eu tinha 12 anos. E desde então, desde os meus 12 anos, eu trabalho com Photoshop e com ilustração e com arte e venho trilhando esse caminho. Já fiz algumas cartilhas para o pessoal da Faculdade de Odontologia e se quiserem também eu posso colocar o link aqui embaixo na descrição para vocês acessarem esse material, que esse material está disponível online. E é essa minha trajetória dentro da arte. Hoje eu trabalho como ilustradora também, freelancer, faço retratos sob encomenda e continuo fazendo materiais de estudo para a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, né, vamos começar. O que são os vídeos pitch? A tecnologia pitch, né, esse termo pitch, ele surgiu dentro do universo das startups como sendo uma tecnologia que mostrasse um produto ou uma nova tecnologia de uma forma dinâmica, de uma forma que o usuário pudesse interagir com aquele conteúdo, né? Das principais formas de demonstrar essa tecnologia, né, de botar essa tecnologia em prática, são as animações, justamente por serem conteúdos muito dinâmicos que possibilitam com que quem está assistindo, né, o telespectador, interaja com aquele conteúdo, mostram o produto de uma forma bem animada. E esses vídeos eles vêm sendo utilizados pela Faculdade de Odontologia para demonstrarem o que acontece nos projetos de extensão. Né? O Senex ele vem postando alguns vídeos no seu canal no YouTube sobre os projetos de extensão, o que acontece neles, e a gente vê que muitos dos vídeos que estão sendo postados são em formato de animação, justamente por ser o melhor formato para poder mostrar esse tipo de conteúdo. Então, resumindo, um vídeo pitch, ele tem que ser rápido, ele tem que ser didático e ele tem que ser criativo, né? Para poder conseguir vender essa ideia. Então, sendo assim, a melhor forma da gente conseguir uma rapidez, uma didática e uma criatividade é por meio de animação. Então, como são feitas as animações? A gente tem uma série de programas disponíveis na internet, sendo eles pagos ou não, mas primeiramente eu tenho que explicar quais são as duas técnicas de animação principais que existem, né, no mercado das animações, desde as menores animações feitas para a internet até mesmo a Disney e canais de televisão. Então, a gente tem basicamente, né, eu vou falar assim bem do básico, até porque eu não sou técnica na área, então eu vou falar o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri por aí. Então,
A gente tem a técnica de animação em frames, que é em quadros, né? De onde a gente pega uma série de imagens, como foi feito, por exemplo, nos desenhos antigos da Disney, a Branca de Neve, na Cinderela, que a gente pega uma série de ilustrações e essas ilustrações elas são sobrepostas e aí essa sobreposição das ilustrações cria um movimento de animação que a gente conhece, né? Lá, como eu já disse, citando exemplos, a Branca de Neve foi feita assim, a Cinderela. Também atualmente a gente tem cinema feito assim ainda, mas de forma mais misturada, mistura um pouco dessa técnica com a técnica de animação digital, por exemplo, aí que a gente tem mais palpável são os filmes do estúdio Ghibli, né? A Viagem de Chihiro, o Castelo Animado, todos esses filmes eles são feitos com mistura de técnica em frames com técnica de animação digital. E a animação digital em si, né? A animação 3D também, que a gente fala, está inclusa nessa técnica, é uma animação já feita no computador, por meio de programas que te possibilitam animar mesmo um determinado objeto, um determinado desenho e tudo mais, incluir novas posições dele por meio do computador, tá? Então, eu vou começar falando dos programas que a gente tem disponível online para poder fazer essas animações. E dois deles, eu vou deixar passando as fotos aqui, são o Powtoon e o Render Forest. Esses programas, eles são os programas que normalmente são usados para fazer as animações do que o Senex anda publicando, tá? O pessoal costuma usar ele justamente por serem simples de mexer, com uma interface bem simples e que já entrega um resultado mais pronto. Então, o que esses programas eles fazem? Eles têm um conteúdo fechado, várias animações já fechadas e, por exemplo, se você quer falar sobre uma nova tecnologia que está surgindo, eles têm lá uma animação que é um bonequinho mostrando uma coisa no PowerPoint, assim. Então, né, eles têm algumas animações já pré-estabelecidas que você pode ver e encaixar o seu texto nos quadros que o bonequinho está apontando. E tá, é isso. Então você não consegue criar a sua própria animação, o seu próprio personagem, ter esse processo de desenvolvimento dentro desses programas. Eu não costumo usar, justamente porque como eu não sei como que esse desenho, aquela imagem que tá lá foi desenvolvida, eu prefiro fazer uma coisa mais original, minha mesmo, que eu sinta que tá mais conectada com o meu projeto, com o meu pessoal e que não seja tão enquadrada ali naquela caixinha que os sites nos fornecem, né? Mas é uma ferramenta muito válida para quem está começando e quem não tem tanta mais habilidade. Além do Powtoon e do Ender Forest, outros programas que a gente tem disponíveis, gratuitos, eu peguei apenas alguns nomes, tá, pessoal? Mas a gente tem muitos programas que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de animação. Então, eu selecionei alguns, mas se vocês pesquisarem programas para fazer animações, vão aparecer inúmeros. Então, voltando ao assunto, para fazer animações em quadros, animações 2D, né, que são aquelas, por exemplo, da Branca de Neve, a gente tem o Synfig, o Stix e o Pencil 2D. São os exemplos mais fáceis de encontrar para download que eu encontrei para poder incluir na aula. Esses programas, eles são programas, então, como eu já disse, de animação 2D, eles permitem animação em quadros. Você vai incluir lá uma série de ilustrações suas e essas ilustrações elas vão ser sobrepostas e animadas por meio dessa sobreposição. Como, por exemplo, quando a gente faz aquela dinâmica de pegar um bloquinho e fazer o mesmo desenho em várias folhas, mudando algumas posições do desenho. Depois a gente faz assim e aí vê o desenho mexendo. É isso basicamente que o programa vai fazer, tá? Esse primeiro programa aí é o Synfig. Ele consegue movimentar, né, essas ilustrações por meio de uma série de quadros. Esse segundo programa é o Stix, também vai fazer a mesma coisa.
é uma ilustração, é uma animação em 2D. E esse terceiro é o Pencil 2D. Também ali a gente vê que foram inseridas duas ilustrações, né? Um martelo embaixo, outro martelo em cima, e essa ilustração ela vai movimentar com base na sobreposição dessas imagens. E aí a gente chega nos programas de animação em 3D, né? Nos programas de animação digital. E quais são os programas mais famosos que a gente tem que fazem esse tipo de animação? A gente tem o Toon Boom Harmony, que é um programa que é usado, por exemplo, para fazer animação dos Simpsons, do Bob Esponja, do Meu Amigãozão, são alguns exemplos de desenhos que são animados nesse programa. Coloquei a interface dele para você vai pegar essa imagem que é inserida nesse quadro e por meio dos recursos do programa você consegue movimentar essa imagem de acordo com o que o personagem vai fazer, né, nas cenas. Além do Toon Boom, a gente tem também o Adobe Animate, que é um dos programas mais utilizados ultimamente. Os programas da Adobe, eles são largamente utilizados, não só para animação, mas como para edição de imagem, edição de vídeo. São os programas que a gente tem como padrão ouro, assim, na área do design. Então, o Adobe Animate, ele é utilizado para fazer as animações, por exemplo, do site charges.com.br, do Chaves Animado e do site Mundo Canibal, que a gente tem aí na internet já há vários anos, muitas pessoas devem conhecer. Então, todos esses programas eles têm mais ou menos os mesmos recursos. Eu vou colocar a interface deles para vocês verem, mas vocês vão ver que eles são muito similares e fazem basicamente a mesma coisa com técnicas e recursos diferentes. O próximo programa é o TV Paint Animation. O TV Paint Animation ele foi utilizado para poder animar o filme do Snoopy de 2015, o Peanuts Movie. O filme I Love Dogs, de 2018, dirigido pelo Wes Anderson, chegou a concorrer ao Oscar, se não me engano. E o filme Até que a Esbórnia nos Separe, de 2014, do diretor Otto Guerra, um filme nacional, vale a pena a gente dar uma conferida. Além disso, é muito utilizado para poder animar vários animes, vários desenhos japoneses, são normalmente animados no TV Paint Animation. É um programa francês, pago, e a interface dele também é bastante parecida com a dos outros programas e vai fazer basicamente a mesma coisa. Você consegue, não sei se vocês conseguem ver, mas é possível desenhar dentro dele, é um programa bem interessante. E por último, a gente tem o Adobe After Effects, também da Adobe, né? A gente vê aí que a Adobe tá bem presente, né, no setor do design e tudo mais. E ele é muito utilizado para fazer efeitos especiais em filmes e em produções televisivas. E no ano de 2019, o Adobe After Effects ganhou um Oscar. Eu achei importante ressaltar essa informação. O programa ganhou um Oscar em 2019 na categoria Conquista Técnica e Científica. Eu achei essa uma curiosidade interessante para trazer para vocês. Então tá aí a interface do programa. A gente vê que ele consegue pegar os vários pontos do rosto ali do personagem e movimentar em posições diferentes, né? Esse é o intuito do After Effects, muito utilizado para fazer efeitos visuais. Então, a gente encerra essa parte da aula com essa pergunta, né? O que a gente pode fazer dentro do básico? Eu venho aqui falar para vocês que eu vou ensinar a mexer basicamente dentro do PowerPoint, que é o que a gente tem de mais básico e de mais funcional para poder fazer animações. Então, o PowerPoint, ele é para mim o programa mais simples de se mexer para fazer esse tipo de técnica. Eu não comentei dele aqui porque a gente vai, né, falar, vai ter um vídeo só dele. Então, ele possui uma série de animações que, se a gente combinar, elas conseguem ser muito úteis na criação de vídeos e apresentações muito mais dinâmicas, muito mais engajadoras, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai falar só sobre o PowerPoint e sobre algumas técnicas para poder animar dentro dele. Muito obrigada!